Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Mas antes da leitura do texto bíblico, queremos pedir aos amados irmãos e amigos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, acessem o nosso Facebook e compartilhem esta mensagem com os seus contatos, pois alguém pode estar precisando ouvir esta palavra. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Os frutos do Espírito. Este é o título desta mensagem. Os frutos do Espírito. Queridos irmãos, queridos amigos, a Bíblia diz que são 9 os frutos do Espírito que vão transformar a vida do cristão. Mas antes de falarmos dos frutos do Espírito, a Bíblia diz também que muitas são as obras da carne, como prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, ciúmes, discórdias e inimizades. Todas essas obras, meus irmãos, são letais, porque destroem famílias, destroem amizades, destroem relacionamentos e a intimidade com o Senhor. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Portanto, se as escolhermos, não há outra recompensa para nós, senão a corrupção e a morte. Porém, a vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. À medida que você cresce com Jesus, o Espírito Santo transforma a sua vida, tornando você mais maduro. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vejamos o que representa esses frutos na nossa vida. Primeiro fruto, amor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, vimos aqui neste texto que quando temos o amor de Deus no nosso coração, nós aprendemos a amar mais as pessoas à nossa volta e a nós mesmos. Tudo depende do amor, meus irmãos. Segundo fruto, alegria. Em Salmos 71, versículo 23, diz assim:
Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Queridos irmãos, todos nós sabemos que a tristeza não dura para sempre, pois mesmo nas adversidades da vida, podemos encontrar a alegria na salvação. Portanto, na alegria ou na tristeza, louvem ao Senhor. Devemos louvar ao Senhor, queridos irmãos, na alegria ou na tristeza. Terceiro fruto, paz. A Bíblia diz assim em João capítulo 14, versículo 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Irmãos, quando confiamos em Deus, nós aprendemos a largar o medo de lado e encontrar a verdadeira tranquilidade. Quando confiamos em Deus, isso acontece, meus irmãos. Quarto fruto, paciência. A Bíblia diz assim, em Romanos, capítulo 12, versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Queridos irmãos, queridos amigos, a paciência vem quando nós entendemos que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete nos ajudar. Basta tão somente crer e esperar. Deus promete nos ajudar, queridos. Mas precisamos crer e esperar. O quinto fruto, amabilidade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e ser sofredor. Irmãos, somente Deus tem o poder de mudar o nosso relacionamento com outras pessoas, ajudando-nos a ser menos insensível e mais amável. Somente Deus pode fazer isso, queridos. Sexto fruto, bondade. A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aqui nós vimos, meus irmãos, que é muito bom fazer o bem. Quando entendermos todo o bem que Deus fez por nós, daí vamos querer fazer coisas boas para outras pessoas. Sétimo fruto, fidelidade. Em Salmos 101, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança que não volta atrás com a sua palavra. Deus nos ajuda a sermos fiéis a Ele e aos outros. Deus tem sempre nos ajudado, queridos. Deus sempre nos ajuda. Oitavo fruto, mansidão. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. São palavras de Jesus, queridos. Vimos aqui neste texto, queridos irmãos, que Jesus era manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar e nem respondia com maldade a quem o tratava mal. Deus, Jesus, sempre foi manso. Manso e humilde de coração. Nono fruto, domínio próprio. A palavra de Deus diz assim em Provérbios, capítulo 29, versículo 11: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Que linda palavra, queridos. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Este texto, meus irmãos, sugere o entendimento de que domínio próprio é sinal de força. Deus nos ajuda a agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, deixemos que o Espírito transforme a nossa vida para que assim cresçamos nos frutos do Espírito. Amém? E que Deus assim nos abençoe.